falar sobre como eu vou fazer a estimulação através do estímulo elétrico, que na prática clínica eu percebo que certas paralisias, por exemplo, a voz, tudo que paralisou, a musculatura paralisou, não tem corrente elétrica, o músculo está flácido ou o músculo está hipotrofiado, né? A paralisia facial, aquela saída do sol, daquela paralisia, ajuda também? Então, se for uma paralisia de origem de canal distinto, sim. Mas se for um golpe de vento frio, aí você tem que expulsar a friagem. Não tem nada de psicossomático nisso. Aqui você vai pegar aquela paralisia facial de difícil tratamento, porque não é uma questão de friagem, é uma questão de uma autoimagem. Aí você vai ver que o canal distinto, por ter um fundo emocional ali, vai ter um resultado bem diferente na terapêutica do seu paciente. Canal distinto, mas a parte de eletroestimulação. Vamos colocar aqui a parte de eletroestimulação dos canais distintos, na parte de sedação e tonificação. Quando você faz o estímulo, que você pode ver no vídeo anterior, né, sobre sedação e tonificação. Quando você usa o esquema dos fluxos do meridiano, ele é bom. Mas na minha prática clínica, eu percebo que a eletroestimulação no canal distinto, que nem no outro vídeo eu citei o exemplo do tratamento do rouco, da perda da voz, ou da mesma própria cetalgia, sempre de origem canal distinto, né? Aqui eu já estou priorizando que o meu diagnóstico não é tendino muscular, não é articular, é canal distinto, né? Pulso profundo, sintomas sobre o trajeto, sensibilidade sobre os pontos de janela do céu e sobre os pontos divergentes, né? dos pontos sintomáticos e o que já foi explicado em outras aulas. Como é que eu vou fazer eletroestimulação nos canais distintos? A única coisa que a gente tem que entender aqui, vamos ver onde que eu posso apagar aqui. Deixa eu apagar esse lado aqui. Vou apagar esse lado aqui. A gente tem que entender de elétrica, acupuntura elétrica. Então vamos usar polaridade. O polo negativo é preto. Isso mesmo? Vai lá, hein? Aí, o rapaz estudou eletrônica. Para quem estudou eletrônica, aqui você vai se confundir. Para quem não estudou, vai entender de primeira. Por quê? Porque o fluxo do Qi é o contrário do fluxo elétrico. É aí que confunde. Por que eu confundo? Porque eu tinha estudado um pouco de eletrônica antes de estudar medicina chinesa. Você aprendeu com o fluxo de íon? Então, acho que eu nem vou citar nesse vídeo para não confundir. Ou falo? Não falo. Então não vou falar. Só vamos ficar aqui, senão vai ficar dois conceitos e na hora de praticar você confunde, cara. Então vamos ensinar só dentro da medicina chinesa mesmo que a gente vai usar aqui. O que a gente tem que saber do íon, né, da carga elétrica negativa? Aqui eu estou querendo dizer do jacaré. Aonde eu vou colocar meu jacaré? A polaridade do jacarezinho, lá onde eu vou prender a agulha, né? O jacaré negativo, o preto, não precisa pôr negativo, né? Já sabe que o negativo, ele ceda, ele tira a dor. É isso que você tem que saber. Ele tira a dor. O positivo, ele tonifica. Ele devolve a função.
ele dá movimento, devolve a função. Então, aonde o jacaré estiver com o seu preto, você tem que imaginar que ali a agulha, ele vai tirar tudo dali, ele vai tirar todo o ti dali. Ele vai tirar o ti, ele vai tirar tudo ali. Então, se eu estou aqui com a minha pele e tem um ponto doloroso, e eu coloco aqui a minha agulha, coloco aqui um jacarezinho, um fiozinho, né? Um pouquinho, um fiozinho de polaridade negativa, toda a energia daqui vai embora. Então, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, ele vai tirar o excesso, ele vai tirar a dor. Então, o sentido do ti seria... Vou pegar uma outra cor aqui. O sentido do ti seria isso aqui, ó. O preto está tirando o negócio. Na corrente elétrica, ao contrário, né? O polo negativo, ele atrai o íon. Aqui, o ti ele vai embora. Essa é aqui a visualização. Na verdade, em termos elétricos, quando o íon negativo, né, ele vai para cá, posso até fazer um vídeo depois explicando isso. Que aqui tem carência de íon negativo. Quando o íon negativo vem, ele faz o equilíbrio do excesso positivo, é onde dá aquele equilíbrio fisiológico lá, né? E tirar a dor, né? Mas não é o intuito desse vídeo aqui. Então, vamos entender isso aqui. Esse fluxo. Se você tem, vamos pegar aqui, a pele, tem uma fraqueza muscular, tem uma hipofunção. Então, eu vou colocar a agulha aqui, a agulha está aqui, coloco um jacarezinho aqui e coloco polo positivo. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a levantar e vai ficar equilibrado. Então, onde está vazio, a carga positiva vai mandar energia. Energia Ti, né? Não, nada a ver com o ânion, né? Ânion, isso, é o ânion. Não vai mandar nada de ânion, que é o cátion e o ânion. Ainda lembro, né? Essa é a ideia. Então, no caso da paralisia, se a pessoa está rouca, você vai colocar os pontos próximo da garganta, vamos colocar assim. Então, vamos lá. Pulmão. Vamos usar o IG18 aqui. Você vai colocar a agulha no IG18. Vai colocar a agulha. Vou apagar esse P3 aqui. Você vai colocar a agulha no G18 e a agulha no P1. Se eu for colocar o eletrodo para tonificar, né? Para tonificar. Então, tonificar. O pulmão, ele começa do P1 e vai para o P9, né? Então tá aqui, né? Vamos pegar aqui o IG18 e o fluxo do pulmão. Eu quero que a corrente tonifique, então eu quero que ele saia do IG18 e vá até o P9. Então esse aqui que vai ter que ser o fluxo da minha energia, que é sentido a favor. Então eu vou colocar o eletrodo positivo aqui e negativo aqui. Tá certo isso?
falo que confunde o estímulo elétrico, cara, né? Eu tenho que tonificar. Acho que é isso mesmo, né? O fluxo, ele sai do vermelho e vai para o preto. Esse é o sentido do fluxo da energia. Aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso que eu acho que eu esqueci de citar. O fluxo da energia. Ele sempre vai do eletrodo vermelho para o eletrodo preto. Então, se eu quero que ele vá daqui para lá, que eu quero que ele vá para a garganta, né? Que eu quero que ele tonifique o circuito, então eu coloco o primeiro ponto, aqui, ó. Primeiro, segundo. Então, vai daqui para lá, tonificando o pulmão. Então, primeiro ponto, IG18, e todos os outros vão ser pretos. Sentido da corrente, né? No sentido da corrente do meridiano, né? Do fluxo. Fluxo do meridiano. Isso, no sentido do fluxo do meridiano. Aí você vai fazer isso aqui. Se eu quero sedar, né? Se eu quero fazer o contrário, vou sedar. Vou sedar. Aí é o contrário. Então eu vou colocar o preto aqui, né? Não preciso desenhar. Vou colocar o preto aqui e os vermelhos aqui. Por quê? O fluxo, ele vai do vermelho para o preto, ele vai do positivo para o negativo, né? Então, se eu colocar o vermelho aqui e o preto aqui, ele vai contra o sentido da corrente. Aí, nesse caso, eu usaria no exemplo do pulmão para a voz rouca, aquela voz forte que está dando problema, aquela rouquidão forte, né? Para perda de voz, é esse o protocolo. Então, esse é o esquema da eletroestimulação. O esqueminha é isso aqui. Então, vamos desenhar aqui de novo para fixar bem. Eu tenho a pele aqui, tenho uma agulha aqui. Tenho outra agulha aqui. Se eu quero que o sentido vá nessa direção, vamos pegar aqui qualquer exemplo, né? É o IG1. Vou pegar aqui, ó. Só para entender. Aqui é o IG1, aqui é o IG15. Eu sei que o sentido é aqui, né? Do meridiano. Ele começa o yang da mão e vai até o ombro lá. Esse é o fluxo dele. Se eu quero tonificar isso, através desses dois pontos, então esse primeiro ponto vai o polo positivo. E esse outro ponto vai o polo negativo. Porque o fluxo é do vermelho para o preto. Então, nesse esquema da eletroestimulação, eu estou tonificando. Se eu fizer o contrário, né, negativo e positivo, o meu fluxo é sempre do positivo para o negativo. E nesse caso, eu estou indo contra a corrente. Então, aqui eu estou sedando. E aqui eu estou tonificando. Esse raciocínio eu vou usar no esquema distinto.